Êxodo. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. Versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Versículo 2. E a mulher concebeu, e teve um filho, e, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Versículo 3. Não podendo, porém, mais escondi-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com bitume e impês. E, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Versículo 4. E a irmã do menino postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. Versículo 6. E, abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Versículo 7. Então, disse sua irmã a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? Versículo 8. E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Versículo 9. Então, lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Versículo 10. E, sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse: Porque das águas o tenho tirado. Versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu, de seus irmãos. Versículo 12. E olhou a uma e a outra banda, e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. Versículo 13. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? Versículo 14. O qual disse: Quem te tem posto a te pôr maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então, temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. Versículo 16. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Versículo 17. Então, vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se, e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Versículo 18. E, vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? Versículo 19. E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. E também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho. Versículo 20. E disse às suas filhas: E onde está ele? Porque deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. Versículo 21. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Versículo 22. A qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. A morte do rei do Egito. Versículo 23. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Versículo 24. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus,